Abrimos a mesa 8, passando a palavra para a mediadora, a doutora Natália Dibe, que é advogada, doutora pela PUC-Paraná, professora queridíssima da Unicuritiba, né, do Centro Universitário Curitiba. A palavra é sua. Obrigada, professora Cintia. Inicialmente aqui, muito brevemente, porque sei que estamos com os trabalhos a todo vapor aqui. Parabenizo pelo evento, pela organização na sua pessoa, mas sei que a Ana Paula Palácio está ao seu lado, a professora Daiane Udri também, e inicialmente gostaria de agradecer pelo convite, pela missão aqui de mediar um debate de um tema que é um tema muito caro aos tributaristas. Então, essa mesa 8 tem como tema transição tributária e planejamento fiscal, que a gente vai ter algumas abordagens que são abordagens muito enriquecedoras no ambiente em que o planejamento fiscal entrou em foco de maneira muito tímida no âmbito da reforma tributária, mas nos projetos de regulamentação a gente tem aí algumas abordagens que se tornam bastante perigosas em alguns sentidos e que geram alguns debates necessários, porque ainda é um ambiente de muita dúvida no momento de aplicação prática. Nessa mesa aqui, a gente fez uma pequena alteração em ordem de apresentação, então eu vou apresentar primeiro o professor Maurício Tim do Vale, que vai iniciar os trabalhos de hoje, e aqui muito brevemente, primeiro cumprimento, porque já fomos colegas da universidade, já tivemos muito contato aqui no estado do Paraná, agradecendo, obviamente, a sua presença. Professor Maurício Tim do Vale é doutor pela UFPR, coordenador do mestrado de Direito da UCB, advogado, e aí tem uma grande notoriedade de atuação no direito tributário. E, rapidamente, para não lhe tomar o tempo, já lhe dou a palavra, e para auxiliá-los, eu vou indicando o final do tempo, porque eu tenho uma missão aqui, que é uma missão um pouquinho ingrata, de limitá-los na palavra aos 15 minutos que lhes foram dados, especialmente num tema absolutamente complexo. Então, à medida em que isso for acontecendo, eu vou sinalizar de forma bastante discreta no chat, só para que vocês consigam acompanhar. Então, agradecendo novamente aqui pelo convite de mediação, passo imediatamente a palavra ao professor Maurício Tim do Vale. Natália, querida, essa tarefa é uma tarefa ingrata mesmo, né? De cortar os amigos, mas a gente sempre faz. Eu sempre deixo o cronômetro aqui do lado, porque eu tenho um pavor também quando eu sou presidente de mesa e as pessoas extrapolam o tempo. Quero dizer que é um prazer estar com você. Eu lembro, eu estava no Unicuritiba ainda quando você ingressou. Então, fomos colegas por um brevíssimo período de tempo, né? Ganhou 2 vezes a Unicuritiba, eu acho, com a sua entrada e com a minha saída, né? A Unicuritiba ganhou 2 vezes. Gostaria de agradecer imensamente a minha querida professora Cíntia, a professora Cíntia Stefânia Fernandes. Eu sempre falo isso e não vou cansar de repetir, minha professora, nos meus agradecimentos, tanto da dissertação quanto da tese. A professora Cíntia figura nesses agradecimentos e, principalmente, eu digo lá que a professora Cíntia ensina o direito tributário com doçura. E nos conhecemos há 20 anos já, professora, 19 para ser mais preciso, e a senhora continua ensinando o direito tributário com doçura. Eu confesso para vocês que esse sistema do Talks é um sistema que eu não estou muito habituado, assim, sabe? Mas eu espero que consiga entregar a contento algo minimamente aceitável diante da magnitude do evento. Essa reforma tributária, Natália, é uma reforma tributária que me incomodou bastante, assim, bastante mesmo. As pessoas, quando me perguntavam, Maurício, o que você pensa a respeito da reforma? Eu sempre fui um cara cético a respeito da reforma. Cético. Inclusive, perdi algumas apostas e apostava dinheiro. Por sorte, as pessoas não vieram me cobrar, mas eu sempre falava, olha, eu posso apostar dinheiro que essa reforma não vai ser aprovada. Pois bem, foi, né? E é uma reforma que foi aprovada para nada alterar. A verdade é essa. Então, quando eu vi o tema da mesa, né, eu fiquei um pouco. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar de novo, né, diante de um sistema que nada de novo tem, né? Porque esse sistema não tem nada de novo.
A verdade é essa, né? Nós perdemos, eu falei isso na semana em homenagem ao professor Vieira e reitero aqui, nós perdemos uma grande oportunidade de fazermos uma efetiva reforma tributária, mudando a matriz tributária nossa, né? O nosso sistema tributário que continua regressivo, continua injusto, continua tributando classes mais desfavorecidas ou menos favorecidas, como queira, né? Em detrimento dos detentores da propriedade, em detrimento daqueles é, produtor, produtores de renda, obviamente, mas detentores das mais altas rendas. Então, a gente perdeu a oportunidade de aumentar a tributação sobre a renda, aumentar a tributação sobre o patrimônio, ainda que nós tenhamos tido algum avanço, né, com tributação da propriedade de aeronaves, tributação de propriedade de embarcações, mas me parece, uma pequena elevação, ou um vislumbre de elevação que já estava previsto, me parece, mas tudo bem, um vislumbre de aumento da tributação das heranças, mas puta, perdemos a oportunidade de reduzir drasticamente a tributação sobre o consumo daqueles produtos mais essenciais. Digo mais, né? Eu acho que a regressividade aumentará nessa nova modalidade de imposto seletivo, porque antes a gente tinha ainda alguma sorte de tentativa de afastamento da regressividade por meio da seletividade em função da essencialidade no ICMS e no IPI, e hoje me parece que o imposto seletivo ele serve só para aumentar a tributação, não serve para reduzir a tributação, né? Na base dessa temerária, me parece, extrafiscalidade. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer que eu fiquei absolutamente frustrado com a forma por meio da qual essa reforma foi conduzida. E mais, me parece que essa reforma poderia ter esperado um pouco mais, tendo em vista que nós não estressamos bem a Constituição a ponto de editar todas as leis complementares que o texto constitucional, antes dessa emenda constitucional 132 de 2023, previa, né? Então, o texto anterior previa uma série de disposições, uma série de matérias a serem disciplinadas por meio de lei complementar que não haviam sido disciplinadas ainda e nós viemos e trouxemos uma nova perspectiva, por assim dizer, né? Um novo texto. De todo modo, algumas coisas me chamam a atenção nessa reforma. E aí, como nós estamos falando para advogados, eu sou advogado também, sempre fui advogado tributarista. É, uma coisa que me chama a atenção é que, por mais que nós tenhamos lá um princípio, né, nesse texto constitucional novo, que é o princípio da simplicidade ou da simplificação, isso de nada, o sistema de nada tem de simples, né? Absolutamente nada, né? Até mesmo porque nós teremos a concomitância de dois sistemas até 2033. Então, é uma loucura explicar isso para os alunos da graduação. Não, veja só, tem o princípio da simplificação, mas claro, eu vou ter até 2033 dois sistemas concomitantes, o que vai ensejar um contencioso. Eu acho que uma das minhas colegas falará sobre contencioso de mesa, né? Nós teremos todo um contencioso novo, né? Que vai se postergar muito além de 10, 20 anos posteriormente a 2033, né? Isso me lembra de uma reportagem que eu vi na TV Globo há muitos anos atrás, é, de um cara absolutamente controverso. Aqui não tem nenhum juízo de valor, só vou citar porque foi ele que disse, que foi o Alexandre Garcia. Ele falou assim: no Brasil é assim, se a gente tem muito doente de febre, né, a gente estabelece que agora a febre é a partir de 41 graus. Né? O cara vai estar com febre só quando tiver 41 graus. Tudo bem, até lá o cara morreu já, mas não morreu de febre, né? Morreu de alguma outra coisa, porque febre é só a partir dos 41 graus. É a mesma coisa que acontece com o nosso sistema tributário nacional, que agora está dito que é um sistema. Nossa, minha câmera tá ruim, né? Agora melhorou. Que é um sistema é, que nada tem de simples, mas não tem problema, porque o texto constitucional, lá no 145, parágrafo 3º, agora dispõe do princípio, prevê o princípio da simplificação, da simplicidade.
Então ele nada tem de simples. Isso, entretanto, não é de todo ruim para nós advogados. Por que não é de todo ruim para nós advogados? Porque quanto mais caótico for o sistema, me parece que mais nós temos insumo para trabalhar em questões criativas de planejamento tributário. E o termo certo, eu acho que é esse mesmo, questões criativas, né? É bem verdade que além além do princípio da simplificação, nós temos também o princípio da colaboração. É risível, né? A gente tem o princípio da colaboração, e aí eu vejo aqui os grupos de trabalho, e os grupos de trabalho não tem um representante da sociedade civil. Todos os GTs foram formados por representantes do fisco, ou do fisco em sentido amplo, né? Que também de colaboração não se trata, convenhamos, né? Não tivemos qualquer sorte de colaboração nesse sentido, né? É claro, forçar uma colaboração me parece algo absolutamente interessante, né? Forçar no sentido de incentivar fortemente uma colaboração me parece algo absolutamente interessante, né? Porque enquanto o fisco considerar o contribuinte sempre como um devedor e um sonegador contumaz, bandido, e enquanto o contribuinte não tiver confiança também no fisco, enquanto. No fisco, acho que a gente até tem confiança enquanto arrecadador de impostos, né, de tributos. O que a gente não tem confiança é no administrador público que faz mau uso do tributo. Mas enquanto a gente não tirar essa visão, que é uma visão viciada, né, nós nunca teremos espaço para uma efetiva colaboração, né? No que se refere a planejamentos tributários, é evidente que esses planejamentos tributários, eles devem. Eu tenho até um artigo publicado com o Carlos Renato Cunha. Eu não sei se o Carlos Renato vai falar até nesse evento, mas com o Carlos Renato Cunha e com o Walterley Costa, Já falou. que trata de elisão. Já falou? Que trata de elisão. Hoje eu tô, Natália, eu passei o dia inteiro envolto em questões administrativas aqui do mestrado da Católica, e nesse fumacê que nós temos aqui em Brasília nesses dias. E aí a gente tem um artigo que trata do dever de coerência sistêmico, né? Defendendo uma visão de que planejamentos tributários lícitos, eu acho que não é uma contradição entre termos falar, e nem é um pleonasmo falar em planejamento tributário lícito, mas um planejamento tributário lícito deve ser incentivado, né? Justamente em razão do princípio da livre iniciativa. Agora, é importante que tanto fisco quanto sociedade se definam, né? Nessa colisão, por assim dizer, entre um dever fundamental de pagar impostos e um direito fundamental a economizar impostos, o que vai prevalecer, né? O que prevalece? Prevalece, afinal de contas, o princípio da solidariedade ou vai prevalecer a liberdade? Né? O que prevalece? Né? Enquanto nós não tivermos uma definição sobre isso, vai ser difícil a gente conseguir estabelecer uma conversa que não seja uma conversa de louco entre fisco e contribuintes a respeito da validade desses planejamentos tributários. Esse é o primeiro ponto. Além disso, é importante que aqueles que pretenderem fazer qualquer tipo de planejamento tributário, num primeiro momento, identifiquem os casos de sobrestamento legislativo trazidos por essa emenda constitucional 132 de 2023, que nós temos vários casos de sobrestamento legislativo. Não querendo puxar a brasa para a nossa sardinha, também tem um artigo sobre isso com o Carlos Renato Cunha e também com o Walterley. Esse trio produz bastante. E claro, a partir do momento em que nós tivermos a definição da materialidade do IBS, da CBS, que nós não temos ainda, que é um tributo, né? São dois tributos, mas o IBS, sobretudo o IBS,
que é um tributo que me parece vai ter uma discussão relacionada ao Pacto Federativo muito interessante, tendo em vista que é um tributo de competência da União, em que pese esteja dito lá que é um tributo de competência compartilhada entre estados e municípios, não é compartilhada coisíssima nenhuma, né? Estados e municípios têm apenas a capacidade tributária ativa, tendo em vista que quem tem competência tributária para editar a norma de incidência desse imposto, desse IBS, é a União, como pretende fazer agora com esse projeto de lei de 507 páginas, né? Quando sair finalmente a materialidade, vocês vão ver que se a materialidade forem aquelas que estão previstas no projeto, a gente só não vai tributar a respiração do caboclo, né? É só a respiração que o cara não vai pagar para tributar, não vai ter que ser tributada, porque o resto todo vai ser tributado, né? Acontece um alargamento dessa base tributável na esteira do que aconteceu naquela discussão do ICMS, na importação por pessoa física lá atrás, né? Lá atrás, antes da emenda constitucional 32. No mais, me parece que um exercício interessante de prognoses é justamente analisarmos os textos relativos ao IBS, que são absolutamente irrelevantes àqueles que disciplinavam o ICMS. Me parece que se nós fizermos essa... Eu ouso dizer que o IBS nada mais é do que um ICMS um pouco piorado, né? E piorado, Natália, você levanta a sobrancelha, é um pouco piorado, porque além das alíquotas estaduais, nós vamos ter as alíquotas de só 5 mil e poucos municípios, né? Para fazer para identificar qual é a alíquota de cada um desses bens ou serviços. Para facilitar a tua vida, Natália, 14 minutos e 35 segundos agora. Novamente agradeço a oportunidade de estar junto com você numa mesa, há muito tempo não nos víamos, e agradeço também a possibilidade de atender um convite da minha grande professora Cíntia, por quem eu nutro não só admiração, mas uma profunda amizade. Então, professora, muito obrigado por você não, pela senhora possibilitar esse espaço para esse seu aluno aqui. Obrigado a todos pela audiência. Obrigada, professor Maurício, obrigada pelos insights. E aqui vou fazer um relato, que é um relato importante, e não estou denunciando a idade, porque você era bem jovem quando isso aconteceu. Mas quando eu estava terminando o curso de Direito, você já era professor lá em Curitiba, você estava junto com o professor Vieira promovendo um evento sobre reforma tributária naquela época, isso lá por 2009. 2013 Foi em 2013, foi em 2013, então eu era recém-formada. E naquela época, a sua palestra, a sua fala foi exatamente sobre quebra do Pacto Federativo na hipótese de um imposto federal. Na época discutia-se um imposto federal, fosse um ICMS federal. E eu me lembro bem da posição, e eu me lembro bem dessas discussões que encontram o arcabouço no que a gente vê hoje. E aí vale dizer que, brevemente, só pelo papel que me cabe, que, do ponto de vista da fala do planejamento fiscal e dessa necessidade de conformação entre expectativa de contribuinte e expectativa de Estado, para que a gente não reforce um posicionamento que diga que, por meio do qual temos o hábito de imaginar, enquanto contribuintes, que estamos pagando muito mais do que deveríamos, e o Estado, enquanto Estado, que estamos recolhendo muito menos do que deveríamos. A gente investiu por muito tempo num programa que é um programa Confia, que é um programa bom de conformidade tributária e que poderia acomodar muitos dos aspectos de conversa entre governo e contribuinte, para que a gente não fique, e com todo o respeito do esforço que a jurisprudência tem com relação ao tema e as decisões administrativas da mesma forma, mas que a gente não fique apenas com esta fonte de informação sobre o que é possível ou não é possível fazer do ponto de vista do planejamento fiscal. Mas, Natália, veja só, Natália, mas daí você está querendo tirar toda a graça, não tem cassino no Brasil. A gente precisa apostar em alguma coisa para ter emoção, né? Fora. Um pouquinho mais de definição já ajudaria. Olha. Mas,
Te agradeço pelo tempo, te agradeço pela fala, estou muito feliz de te ver, fazia muito tempo que não nos encontrávamos mesmo. E de Igualmente. imediato, para que eu não tome muito tempo da professora Eliane, eu já passo a palavra à professora Eliane Guimarães, que é doutora pela Uniceup, vice-presidente da Comissão da Reforma Tributária da OAB, professora da Uniceup e advogada. Professora, muito obrigada pela sua participação, já lhe concedo a palavra de imediato. E, de todo modo, faço a mesma ressalva que fiz ao professor Maurício, de que, quando faltarem ali 2 minutos, eu te sinalizo no chat, na hipótese de ainda não ter acompanhado aí o tempo que lhe foi concedido. Muito obrigada, a palavra é sua. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas. Eu já liguei o meu cronômetro aqui também para me ajudar nessa missão. Professora Natália. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite que me foi formulado pelas professoras que idealizaram esse evento, né, na pessoa da minha amiga, professora Dayana, cumprimentar também a professora Cíntia, a professora Ana e todos e todas que nos assistem, dizer que é uma satisfação dupla estar novamente com as minhas amigas de mesa, né, a Ana Carolina, estou com bastante saudade, a Ana Cláudia, que também fez aniversário ontem, também aproveitando para parabenizá-la, e também o professor Maurício, né, me lembro que já fizemos banca juntos, salvo engano, e um problema de memória, também é uma satisfação muito grande te reencontrar. Bom, a mim me coube falar sobre alguns aspectos importantes da transição que merecem destaque aqui nessa oportunidade. E eu selecionei alguns dos pontos, e a parte de transição especificamente, que consta da reforma tributária, é uma parte que é bastante sensível, né, principalmente quando é examinada a partir dos princípios constitucionais, e principalmente o princípio agora da neutralidade, que acaba sendo positivado, né, na Constituição com a emenda 132, que é justamente o impacto dessa reforma, principalmente para quem terá aumento de carga tributária, sejam aqueles que não sofrem oneração hoje, principalmente com ICMS e com ISS, né, e da mesma forma também como calibrar a introdução dos dois novos tributos vis-à-vis a manutenção do recolhimento dos tributos anteriores, né? Então, quando o professor Maurício sinaliza essa preocupação muito expressiva em relação ao impacto dessa reforma tributária, de fato, aqui para início de destaque em relação a esses pontos da transição, nós teremos aqui, serão 7 anos de transição projetados, né? Circunscritos entre os anos de 2026 a 2032. E isso não significa que, inclusive, após 2032, os contribuintes não terão de continuar com seus controles especificamente dos saldos que eventualmente tiverem acumulado, por exemplo, de ICMS, porque a partir de 2033 que vai ser iniciado o prazo de 20 anos para ressarcimento, restituição daqueles que têm saldos acumulados de ICMS, por exemplo, né? Isso sem falar, da mesma forma, se houver alguma situação em que nós teríamos aqui, por exemplo, saldos credores de PIS e COFINS, né? Ou seja, os contribuintes ainda terão de lidar com o regime atual e o regime futuro por, no mínimo, 7 anos a contar de 2026, né? O que é extremamente oneroso por si só. Por qual razão, né? Nós temos um primeiro ano, a previsão, e esse ano é 2026, a previsão da existência de uma alíquota teste, que vai ser uma alíquota de 1% e vai estar segregada de 0,9% de CBS e 0,1% de IBS. E esse contribuinte ele vai apurar esses dois novos tributos e ele poderá ser dispensado do recolhimento desses dois tributos, desde que cumpra as obrigações acessórias. Se ele não cumprir as obrigações acessórias,
ou se ele, essa faculdade de apenas apurar e não recolher, não estiver franqueada num ato normativo da Receita Federal, ele terá de pagar esses tributos. E ele vai pagar esses tributos, mas ele também poderá deduzir e abater o que ele pagou a título de IBS, de ICMS e de ISS, numa conta que nós ainda não sabemos, né? Nós só temos o direito em abstrato garantido, e de outro lado, ele vai diminuir esse 0,9% de CBS de PIS e COFINS. Então, vejam que aqui nós agregamos 3 novos componentes de cálculo para esse contribuinte, está em conformidade com a legislação tributária. E esse mesmo cálculo, ele acontecerá no ano de 2027, quando nós já teríamos aqui a alíquota de CBS integralmente aplicada, porque aqui é o ano previsto para a CBS ser exigida na sua alíquota efetiva. E, de outro lado, nós vamos começar, né, 2028, 2029, 2030, 31 e 32, né, são 5 anos, escalonadamente com a introdução de IBS. E essa conta de dedução também vigente nesses 5 anos. Né? Então, vejam que até que a sistemática efetivamente esteja de acordo com os princípios que embasam e estruturam essa reforma, né, que em alguma medida são princípios de simplicidade, né, professor Maurício, chega a ser até um contrassenso, né, falarmos em simplificação com esta estrutura de transição, então me parece que, no mínimo, a transição já seria inconstitucional, mas ainda não é o momento para lançar teses a respeito, mas aqui chama bastante atenção, né, a complexidade que esse contribuinte vai ter que lidar durante, no mínimo, 7 anos, até que, efetivamente, ele esteja, aí sim, numa dinâmica que seja mais simples do que a que hoje ele experimenta. Né? Então, esse é um ponto, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar da transição. O segundo ponto que consta no capítulo da transição, e que me parece também merece uma atenção nossa aqui, né, diz respeito aqui à normatização dos 2 tributos. Né? Então, há uma previsão, né, de que regulamentos futuros eles poderão definir esses critérios e as dinâmicas de interpretação. Então, nós temos aqui, basicamente, na reforma tributária, uma orientação, um vetor de que a normatização ela vai ser concentrada, enquanto que a fiscalização e a aplicação do direito, né, do novo direito, nas circunstâncias concretas, nos fatos geradores propriamente ditos, será feita por parte das autoridades administrativas fiscais. Então, há manutenção de uma descentralização em relação à aplicação da norma tributária desse novo conjunto que orienta o recolhimento de IBS-CBS. Então, aqui nós também já temos uma segunda contradição do ponto de vista específico de normatização vis-à-vis fiscalização, né, que é o momento da interpretação propriamente dita, aplicação da norma, da subsunção da norma ao fato concreto. E aqui nós vamos ter também um momento de aprendizagem dessas autoridades administrativas. Por quê? Porque essas autoridades administrativas hoje lidam principal ou preponderantemente com os fatos geradores a partir de uma ótica da origem. E essas autoridades administrativas precisarão enxergar os fatos geradores a partir de uma ótica de uma autoridade competente para exigir o tributo no destino. Então, será uma novidade para todas as autoridades estaduais e municipais que terão de novamente olhar para aqueles fatos que antes, né, eram do seu dia a dia e passarão a ter de olhar esses mesmos fatos a partir de uma outra perspectiva. E mais, terão de fazer isso de maneira conjugada durante 5 anos, olhando para os mesmos fatos a partir da origem, para aqueles tributos que ainda continuarão sendo exigidos, que são ICMS e ISS, numa alíquota, num percentual menor, que a gente nem sabe exatamente, a alíquota vai continuar a ser a mesma, mas o valor efetivo de recolhimento vai ser menor, porque eu vou poder deduzir aquilo que eu paguei de IBS desses 2 tributos, e ainda numa
numa equação que nós ainda não temos conhecimento, né, que me espanta da mesma maneira, né? Então, nós vamos ter aqui essa coexistência de competências durante 5 anos, né? Então, esse fato também chama bastante atenção. Além disso, nós vamos ter mais um ingrediente, né? E os créditos de IBS e de CBS, eles vão ser compensados, né? Cada um com seus respectivos tributos, mas também nós poderemos ter a possibilidade de compensação de crédito de PIS e COFINS que não tiverem sido monetizados ainda, né? Os saldos credores de PIS e COFINS, passíveis de compensação com o CBS. E uma das perguntas que se coloca é se essa possibilidade, ela em alguma medida restringe aquela que hoje existe em relação a PIS e COFINS, que eu também posso compensar alguns créditos de PIS e COFINS com outros tributos. Há uma indagação a respeito se essa restrição ela se refere especificamente, se haverá uma restrição em relação a créditos de CBS. E, de outro lado, né, isso também vai acontecer com ICMS. Então, eu vou poder usar o meu saldo credor, o meu crédito, também para ser compensado com IBS. Então, vejam que aqui é uma coexistência de uma série de regras dentro de um universo, né, que introduz essas novas ações e que nós ainda não temos uma diretriz, não é nem clara, nós ainda não temos uma diretriz de como é que ela vai ser operacionalizada. E nós já estamos falando, né, de menos de 2 anos para que esse modelo efetivamente esteja em vigor. Um outro ponto que também chama bastante atenção, e especificamente aqui com relação ao imposto seletivo, que também foi um ponto que o professor Maurício trouxe aqui para discussão, é justamente a ideia de que o imposto seletivo ele fosse sucedâneo do IPI. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu, né? O IPI, que seria extinto, ele continuará a existir como um instrumento de manutenção de benefícios especificamente para a Zona Franca de Manaus, então ele continua a incidir sobre aqueles produtos que são ali produzidos, industrializados na Zona Franca, e nós voltamos e retornamos com o problema do conhecimento de quais são esses produtos, onde é que o contribuinte que está fora da Zona Franca vai ter acesso à lista de itens se o produto que ele fabrica é ou não é produzido na Zona Franca de Manaus. Ou ele vai ter que fazer uma pesquisa em campo, que seria extremamente oneroso, ou essa lista vai ter que estar atualizada, né? E essa lista vai ter que estar atualizada diuturnamente. Lembrando que este problema ele foi colocado, né, no Supremo Tribunal Federal quando nós tivemos aquele decreto na época do presidente Bolsonaro, quando houve o questionamento da mecânica que foi estabelecida para alterar a dinâmica de benefícios na Zona Franca, e o próprio Supremo Tribunal Federal anunciou que não conseguiria, né, não teria informações suficientes para que a implementação dessa medida normativa fosse que ela acontecesse. Então, também não enxergamos aqui solução para esse problema em relação a essa metodologia que foi preservada com relação ao IPI. Também há a questão ainda do imposto seletivo, né, e aí especificamente no momento de transição, é que ele será implementado em 2027, em conjunto com a CBS, e que a normatização do imposto seletivo se dará por intermédio de uma lei ordinária. Apesar de nós termos hoje, né, os estándares, os vetores principais estabelecidos na lei complementar, ele será um tributo aqui de competência de lei ordinária e, portanto, né, suscetível, por exemplo, à introdução e alteração por medida provisória, o que é bastante temerário, e esse é um ponto também a chamar a atenção. E, por fim, e aí não esgotando, professora Natália, o tema, mas só para te observar na questão do tempo, a questão aqui final, que é relacionada à alíquota de referência, né? Nós temos aqui uma metodologia para apuração da alíquota de referência que, de fato, ainda não consegui compreender como é que esta dinâmica será viabilizada. Só para resumir aqui o que está previsto. Nós temos aqui a previsão, né, de que o comitê gestor receberá dos entes que estão sob o seu guarda-chuva, que são os municípios e os estados, a estimativa de receita, que será essa receita de referência. Esses dados vão ser depurados para que se chegue numa
a alíquota de referência a partir dessa receita estimada. Essas informações serão encaminhadas ao Tribunal de Contas da União, que, por sua vez, vai examinar essas contas e vai chegar na alíquota de referência e, por sua vez, haverá o envio deste dado ao Senado Federal, que, por sua vez, vai editar qual será a alíquota de referência, que não vai ser obrigatória. Então, nós vamos ter uma série de etapas extremamente complexas, porque nós estamos falando aqui de estimativa de receita de cada uma das municipalidades, de cada um dos estados, para depois se chegar num número que não vai ser um número mandatório, né? Então, eu me pergunto qual será o arsenal de pessoas e de ferramentas de software para se apurar e atestar a qualidade desse dado, para atestar a indicação dessa alíquota, sendo que essa alíquota não vai ser mandatória, né? Isso vai servir como um vetor. Então, esses são pontos aqui que me chamam a atenção, principalmente na perspectiva, se nós estamos mirando uma simplificação, mas, de outro lado, nós não tratarmos aqui de como é que essa simplificação vai ser traduzida numa diminuição ou numa eficiência do custo que será exigido para cumprir essas obrigações que nós estamos pactuando, né, me parece que a conta aqui não fechará e que nós não alcançaremos a simplificação almejada. Então, esses são os principais aspectos aqui que eu gostaria de destacar sobre a transição e fico à disposição. E, mais uma vez, muito obrigada e parabenizo de novo a OAB Paraná pela realização desse evento, da segunda edição desse evento. Muito obrigada a todos e a todas. Obrigada, professora. Foi, de fato, todas essas inquietações são inquietações que a gente recebe, inclusive, diariamente, enquanto pergunta dos nossos clientes, de como será feita a transição, como que alguns créditos vão ser mantidos ou não vão ser mantidos, em que medida os regimes anteriormente existentes vão ser mantidos nas extensões originárias. E eu diria que quando eu li a primeira vez a metodologia de cálculo, e obviamente é impossível de entender lendo várias vezes, que está na primeira, eu falava, se esse dispositivo legal passar dessa forma, ele nasce inconstitucional, porque eu não preciso nem de uma definição do que é um princípio de simplificação e de transparência para compreender que este artigo de lei não cumpre os requisitos mínimos e talvez aquela ideia de sentido mínimo do que significa o estado de coisas que esse princípio pretende realizar. Porque é uma metodologia de cálculo que reúne não só a complexidade, ele não é só complexo, ele é complicado e complexo, porque ele é complicado na comunicação sobre quais são os vetores necessários para que eu consiga compreender o que vai ser levado em consideração, e complexo na sua metodologia de cálculo, que depende de fatores absolutamente não controláveis pelo contribuinte. E na medida em que eu não tenho essa conformação, eu não consigo efetivamente julgar se o resultado é um resultado que gera ou não acréscimo da tributação, porque a grande bandeira, junto com a simplificação, foi de que nós não teríamos acréscimo de arrecadação tributária. Mas como que eu vou verificar se eu tenho ou não tenho acréscimo de arrecadação tributária se eu não consigo sequer, se eu tenho dificuldade de compreender a linguagem que me é trazida, e se além da linguagem que me é trazida gere essa dificuldade de compreensão, eu não tenho os dados suficientes ou controle sobre esses dados para conseguir chegar ao resultado. Numa linguagem absolutamente coloquial, é coisa de maluco que está escrito lá, porque é muito difícil de compreender. Mas, de fato, é um desafio, acho que é um desafio de exposição e de transparência, que seja o Tribunal de Contas, seja quem for responsável pelas pesquisas que suportem essa compreensão, é o mínimo que vai se esperar, para que a gente consiga compreender se esse vetor de alíquota de referência, de fato, revela o que a gente está esperando a partir das expectativas de não aumento de tributação, do que efetivamente a gente enxerga. Mas, enfim, aqui não vou me alongar também nos comentários, vou passar diretamente a palavra para a doutora Carolina Brasil. Estou muito feliz de estar aqui nesse painel contigo. Meu nome não está completo nem no programa nem aqui, mas eu e a Carolina somos primas, irmãs, então estou muito feliz de dividir esse painel com ela. Ela é cofundadora do Mulheres no Tributário, que dispensa apresentação, acho que é um projeto que já virou, na verdade, uma instituição
que é conhecida aqui por todos nós, a gente já participou de alguns eventos em conjunto, mestranda pela PUC São Paulo, advogada, e muito combativa aí nos temas de reforma tributária. A palavra é sua. Você, eu tenho menos pudor de avisar que o tempo está acabando, dada a intimidade, mas eu te aviso, se você eventualmente não tiver com o controle ali, eu te mando uma mensagem, a palavra é sua. Muito obrigada, Natália. Aqui vou chamar até de Tata, né? Quebrando os protocolos aqui, minha prima querida. Eu lembro da gente na infância fazendo as nossas apresentações teatrais. Então, olha, a carreira foi parecida, né? Porque advogado a gente tem que estar sempre ali interpretando, combatendo. E quero iniciar também agradecendo a Ana Paula Palácios, doutora Cíntia Fernandes, doutora Daiane Udré, pelo convite, parabenizando por esse evento, para mais um evento de excelência da Escola Superior de Advocacia e da OAB do Paraná. É uma honra estar aqui com colegas e professores que eu tanto admiro ao longo desse dia aí de debates de alto nível. E cumprimento aqui os meus colegas de mesa, doutor Maurício, que eu não conhecia, foi um prazer escutá-lo. E as minhas queridas colegas, que também fazem parte do Mulheres no Tributário, doutora Ariane, doutora Ana Cláudia, que estão sempre conosco aí, inclusive nesses debates de reforma tributária, porque não está sendo fácil a nossa vida de tributarista, e eu quero focar um pouquinho a minha fala na parte do planejamento fiscal. Então, a gente sabe que toda mudança, ela é um desafio, ela gera desconforto, e por mais que crítico ou não da reforma tributária, outro dia houve um debate, você é a favor ou contra a reforma tributária? Eu acho que a gente já passou dessa fase, porque a emenda constitucional 132, ela já é um fato, o PLP 108 já foi aprovado na Câmara, está no Senado, temos o PLP 108, e acredito que aqui todos nós somos a favor do nosso país, somos a favor da simplificação, somos a favor da transparência, da cooperação, da defesa do meio ambiente e da justiça tributária. Então, acho que é importantíssimo esse debate nesse momento, porque ainda é possível, né, algumas mudanças no PLP 68 e no 108. Nós, do Mulheres no Tributário, a Ana é uma das nossas embaixadoras aí no Paraná, sempre participando também. E nós, do Mulheres no Tributário, tivemos a honra e a alegria de ter a oportunidade de trabalhar com as frentes parlamentares. Como muito bem colocou o professor Maurício, a sociedade e os contribuintes não tiveram a oportunidade de participar dos grupos do governo, o qual deram origem aí ao PLP 68 e o 108. No entanto, as frentes parlamentares, quando viram esse movimento, elas se uniram e foi uma coalizão de 26 frentes parlamentares em que as empresas, as entidades de classe e os contribuintes se uniram para regulamentar a reforma. Foi até um ponto que o governo, né, ocorreu ali uma certa guerra na temporal para saber quem protocolava primeiro. Fato é que, independente do protagonismo desses projetos que não tiveram andamento, foi importantíssimo para um debate democrático, porque essas audiências elas ocorreram antes das audiências dos PLPs que estão tendo segmento, que é o 68 e o 108. Elas ocorreram em abril e o debate foi instaurado. Por mais que existam muitos pontos que ainda precisam ser melhorados, nós tivemos algumas conquistas. E aqui no planejamento fiscal, para fazer um link, como nós sabemos, a grande base da reforma tributária, né, além dos princípios da simplicidade e da transparência, é a neutralidade. Porque trazer um IVA, um imposto sobre o valor agregado, é trazer similaridade com a tributação da maioria dos países do mundo. No entanto, se eu trago um IVA para o Brasil para simplificar e para trazer transparência, um IVA que nós temos aí uma estimativa de 26%, 27%, e eu não trago uma neutralidade na tributação, eu estou inviabilizando a atividade econômica aí de todos os setores. Porque hoje, qual é o problema do Brasil? Qual é o problema do Brasil? Insegurança jurídica e alta litigiosidade. E o que gera isso no sistema tributário? A complexidade do nosso sistema. Então, às vezes, a gente escuta alguns tributaristas falando: mas nós estamos trocando 5 tributos por 5 ou 5 por 7. Eu não sou adepta desse discurso, porque, para mim, a grande simplificação da reforma tributária
ela consiste na parte do creditamento. Porque hoje nós temos critérios diferentes para PIS e COFINS, porque quem aqui vai ousar dizer o que é essencial e relevante? Quem aqui que é advogado que não tem um debate sobre o insumo essencial e relevante do seu cliente para creditamento? O IPI, um dos tributos mais restritos que nós temos para o creditamento. ICMS, alta litigiosidade, o que é uso e consumo, lembrando que é diferente do uso e consumo pessoal que nós temos na reforma tributária de hoje e que nós temos que lutar por ele. Então, quando nós vemos o artigo, se eu não me engano, 39 do PLP 68, nós temos que olhar para essa neutralidade e as empresas elas precisam se planejar pensando já na amplitude, né, na ampliação que vão ter esses créditos na sua entrada e lutar por isso, porque nós temos ali já uma interpretação do que é uso e consumo pessoal, que, aliás, até tenho orgulho de, como mulheres no tributário, nós defendemos ali o crédito do plano de saúde, nós sabemos o caos que é no Brasil a saúde pública, e o tributo ele pode ser, sim, né, um instrumento de incentivar determinados comportamentos. E ao eu não permitir o creditamento do plano de saúde, eu estou incentivando ou desincentivando a empresa a contratar aquele plano de saúde. Então, isso foi debatido na Câmara dos Deputados, tivemos aí êxito nisso, parcialmente, porque o plano de saúde, o crédito de alimentação e transporte, ele ficou vinculado à convenção coletiva, o que eu não sei se é viável. É bom, né, que esteja na convenção coletiva, mas nós sabemos que nem todos os sindicatos eles têm isso na convenção coletiva. E é um ponto positivo, só que nós vemos que aquele rol taxativo, ele tem a possibilidade de ampliação. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer num planejamento fiscal para a empresa, e principalmente aqui fazer um destaque para as empresas do lucro presumido. Porque as empresas hoje que estão no lucro real, elas já estão acostumadas com o regime não cumulativo de PIS e COFINS. Então, elas se creditam na entrada e elas vão fazer essa diferença de débito e crédito para apurarem os valores. No entanto, o lucro presumido, ele paga R$ 3,65 hoje sobre o faturamento. Ele não faz crédito na entrada. Então, ele não faz essa diferenciação do que é insumo para ele, do que não é. Ele acaba pagando sobre o faturamento. E, geralmente, essas empresas, elas têm um nível de governança menor, até porque o limite de faturamento do lucro presumido é de 78 milhões, então a gente não vai ver, né, um grande player do mercado no lucro presumido, e também o nível de a conformidade, o custo de conformidade, porque a gente sabe que operar um regime cumulativo é diferente de operar um regime não cumulativo. Então, o meu segundo ponto aqui, o meu primeiro ponto, que já a gente já faz um link aqui com o segundo, é em relação à neutralidade. As empresas elas vão ter que olhar isso e brigar por isso, porque o fisco ele não pode restringir esse crédito. A gente tem ali como exemplo creditamento, uniforme e EPI. Se eu não puder me creditar de uniforme e EPI, o que eu vou poder acreditar, né? Porque quem compra uniforme e EPI que não seja para o desenvolvimento da atividade econômica, ou que seja para o uso e consumo pessoal, alguém aqui vai passear final de semana com o uniforme da empresa? Não, são coisas óbvias. Então, esse é outro ponto que a empresa, para um planejamento fiscal, ela vai ter que estar muito atenta. E as empresas do sistema acumulativo hoje, do lucro presumido ou do Simples Nacional, vão precisar estar mais atentas ainda, porque a gente sabe que o custo da conformidade no Brasil ele é muito alto. E o custo dessa conformidade para um regime não cumulativo, ele vai ser maior ainda. E aí, aqui eu falei um pouquinho do lucro presumido, porque o lucro presumido, como a gente está falando da reforma tributária do consumo, né, a emenda constitucional 132, ela não mexe com IRPJ e CSLL. Então, a princípio, essa empresa ela pode continuar no lucro presumido para IRPJ e CSLL. ICMS, ela já tem um regime não cumulativo no lucro presumido, e a atenção dela tem que estar voltada para PIS e COFINS, porque na transição 2027 está aí, CBS vai começar, não existirá mais regime cumulativo para a CBS. Então, essa empresa ela precisa se planejar. O outro ponto é o Simples Nacional. A gente sabe que o Simples Nacional ele é a porta de entrada do empreendedorismo no Brasil, ele é de suma importância para a economia nacional e ele tem uma grande modificação. A gente tem uma bandeira aí de, o Simples foi mantido, mas foi mantido como?
E aí a gente precisa de 2 pontos de atenção aqui, porque existe a possibilidade da empresa continuar no Simples Nacional, no regime simplificado de arrecadação, com redução tributária e a arrecadação unificada ali no Simples, e a possibilidade da empresa sair do Simples Nacional apenas para IBS e CBS. Então, ela vai para o regime não cumulativo de CBS e IBS e se mantém no Simples para a parte previdenciária e de tributos sobre a renda, que é o IRPJ e a CSLL. No entanto, o que nós precisamos ter aqui, que é um grande ponto de atenção no planejamento fiscal, é que o Simples Nacional, hoje, ele dá um crédito cheio de PIS e COFINS para os seus adquirentes. Então, a empresa do Simples Nacional, que ela está no meio da cadeia, ela vai fornecer aos seus adquirentes o crédito cheio, não o que ela efetivamente pagou. Então, se ela pagou 1% de PIS e COFINS, isso não importa, porque o adquirente dela, ele vai se creditar de 9,25, que é a alíquota do regime não cumulativo de PIS e COFINS hoje. E isso dá uma certa competitividade para essas empresas do Simples Nacional, porque, ou seja, eu, Carolina, que sou pequenininha, e a minha concorrente ali, que é uma multinacional, que obrigatoriamente está no regime não cumulativo, ao vender a um adquirente do regime não cumulativo, nós temos a mesma competitividade em relação a PIS e COFINS. ICMS não, porque ICMS é o efetivamente pago. No entanto, com a reforma tributária, o crédito de CBS ele será o efetivamente pago. Então, hoje nós temos um panorama que a empresa do Simples Nacional, ela precisa se planejar, principalmente se ela está no meio da cadeia, porque se ela fornece um produto ou um serviço para uma empresa que está num regime não cumulativo, ela vai ter uma perda de competitividade muito grande, porque hoje nós estamos falando aí de uma alíquota de IVA de 27%, uma estimativa, e a empresa do Simples, ela vai ter um recolhimento efetivo de 6%. Mais ou menos ali na média. Então, entre se creditar 6% e se creditar 27%, é uma diferença gigantesca, e isso vai impactar, sim, nas aquisições do Simples. E não só isso. O que nós temos visto aqui no escritório é um mapeamento de grandes empresas em relação aos seus fornecedores que estão no Simples. Porque não é simplesmente eu não contrato mais essa empresa. Outro dia a gente estava numa empresa de logística que 70% dos seus, dos seus fornecedores ali, dos seus prestadores de serviço estão no Simples Nacional. Aí como que você fala, de repente, olha, não contrato mais? Você para a operação. A mesma forma, empresas que adquirem produtos, muitas vezes elas adquirem de varejistas ou de indústrias que estão no Simples Nacional, e aí elas têm diversos fornecedores. E como que eu demito, entre aspas, diversos fornecedores da noite para o dia e apenas passo a adquirir de outros? Isso vai impactar direto na operação, na precificação. Então, a gente estava mapeando isso, inclusive, para que essas empresas grandes, que têm um nível de governança maior, quando houver muitos fornecedores do Simples, elas vão treinar no ano que vem, em 2026, esses fornecedores para que eles possam ir para um regime não cumulativo com o menor impacto possível. Porque se eles continuarem no Simples, elas não conseguem mais operar com eles. Então, esse é um outro ponto para um planejamento fiscal. Aqui eu estou olhando meu tempo, eu tenho mais 1 minuto e meio. Eu vou colocar aqui mais 2 pontos que eu acho importante. A localização geográfica dos fornecedores e dos consumidores. Dos fornecedores, porque a tributação ela passa a ser no destino. Mas, além disso, a gente sabe que muitos dos benefícios fiscais deixarão de existir. E com isso pode haver um impacto regional ali naquela precificação, naquele produto, naquele determinado item. E as empresas elas precisam estar preparadas para tudo isso, porque eu falo que é uma conversa nesse planejamento fiscal que tem que ocorrer do tributário com a precificação, com o CFO, com a parte administrativa, porque você tem que ter esse ecossistema completo, porque inclusive do poder aquisitivo dos seus consumidores. Porque se ele diminuir, vai diminuir o seu consumo e vai diminuir e vai impactar na sua operação. E por fim, aqui eu tenho mais 30 segundos antes que a Natália brigue comigo. Eu gostaria de falar em relação aos regimes específicos. Esses também precisam ser mapeados, principalmente
para os setores que foram beneficiados na Emenda Constitucional 132 e estão no PLP 168. Nós sabemos que serviços de saúde, por exemplo, tem um rol taxativo ali no PLP 68 e alguns ficaram de fora, alguns essenciais. Em relação a medicamentos, também. Então, mapear isso em relação aos veículos, a incidência do imposto seletivo. Gente, outro dia eu fui tentar entender o negócio ali, porque ele não tem a descrição do carro. Ele tem um NCM. Quando você entra no NCM, você tem que ver a cilindrada, você tem que fazer um mapeamento para descobrir qual que é o veículo que está tendo ali a incidência ou não. Então, todos esses são pontos importantes e a empresa que ela deixar para a última hora, com certeza ela vai ficar prejudicada. E por fim, coloco aqui novamente em relação aos princípios constitucionais, porque eu, como uma advogada que gosta muito do que faz, acho que nós, advogados, temos que olhar para os princípios constitucionais, porque acho que não sei se foi a doutora Ariane ou o doutor Maurício que trouxe isso, mas, ou foi a Natália, a doutora Natália, mas muitos dos princípios constitucionais, eles não estão sendo respeitados na própria regulamentação. E aí, a ideia da reforma tributária é acabar com a cultura do litígio, mas cabe a nós, advogados, proteger os nossos clientes e contribuintes, né? Estamos prontos para o litígio, inclusive para aplicar a melhor interpretação, se teremos 2 autos de infração na fiscalização, para brigar entre os dois, porque a gente precisa buscar o melhor para os nossos clientes e assim tentar, né, uma segurança jurídica e uma livre concorrência justa. Eram esses os pontos que eu gostaria de trazer, terminando aqui no último minuto. Muito obrigada, agradeço novamente o convite e a oportunidade. Digo que para nós, do Mulheres no Tributário, é uma honra também estar apoiando esse evento tão importante. Obrigada, doutora Carolina. Eu acho que a relação direta entre planejamento fiscal e não cumulatividade que a gente vivencia por tanto tempo nas empresas, especialmente sujeitas ao regime não cumulativo, nos dá um arcabouço que ao menos deveria servir de exemplo, talvez, do que não fazer. O que nos surpreende quando a gente olha para a regulamentação, sem querer ser um pouco de cavaleira do apocalipse, né? Quando a gente começa a criticar demais, mas acho que esse é o momento de trazer crítica, não é exatamente do elogio. A gente quer fazer os ajustes necessários antes que comece a litigiosidade. Mas a ideia é que a gente já tem um sistema construído a partir de vários testes realizados em decisões administrativas, e imagino que a professora Ana Cláudia vai falar bastante sobre isso, em decisões judiciais. Esse é um arcabouço que não merece ser ignorado. Na introdução do livro de reforma tributária do professor Hugo de Brito Machado II, ele cita o pai e ele fala que, do ponto de vista da melhor reforma, da melhor segurança possível de qualquer regime jurídico tributário, é que ele não mude por 10 anos. A melhor reforma tributária seria ter uma norma que impossibilitasse qualquer mudança legislativa pelo prazo de 10 anos, justamente para que fosse possível uma assimilação e uma estabilidade de interpretação das situações que nos possibilitasse uma expectativa com relação à interpretação e com relação à condução dos negócios, com relação à expectativa de autuação fiscal. E a gente aparentemente aprende um pouco, mas desaprende bastante. O regime do imposto seletivo não nos deixa mentir, que trouxe vários dos problemas que a gente achou que não veria mais, entre eles classificação de NCM. Bom, mas para novamente não me alongar aqui, para que a gente mantenha o horário e a gente está indo bem no nosso cronograma, eu passo a palavra imediatamente à professora Ana Cláudia Oliveira, que é presidente da CONCARF. Ela está em destaque em todos os eventos da CONCARF itinerante, a gente vai acompanhando sua atuação ativa na especial divulgação de toda essa matéria com relação à reforma tributária. Ela é mestre pelo IBDT, professora convidada da PUC São Paulo e da UNB. A palavra é sua, obviamente vou estar aqui controlando o tempo, mas fique à vontade, a gente está ansioso para ouvir as suas considerações sobre o contencioso fiscal que nos espera. Boa noite, Natália. Boa noite, todo mundo. É uma honra, com certeza, estar aqui nesse evento tão importante da OAB Paraná e ao lado de colegas assim que são. Eu me sinto em casa, né? É até ruim que tira um pouco do desconforto e me deixa confortável. Carol, minha amiga, Ariane, minha amiga, o Maurício era meu colega aqui de CARF,
colega de Brasília também, está aqui do ladinho, e uma honra ter recebido esse convite da Ana Paula, da Cíntia, da Dayana, que são pessoas com quem eu tenho grande admiração pelo trabalho que elas realizam e pela forma com que montaram o evento, né? Bom, então, sem me alongar mais, né, eu vou trazer um pouco do ponto do planejamento relacionado ao novo contencioso, esse novo contencioso que a gente não sabe bem do que ele vai ser. Os colegas eles já falaram muito do planejamento tributário em si, né? Quando eu dou algumas aulas sobre planejamento tributário e eu gosto de falar assim para os alunos, olha, planejamento tributário é ato de gestão. A gente tem uma mania de falar de uma forma talvez meio feia do planejamento tributário, mas ele é simplesmente uma gestão. De que forma eu vou fazer a gestão dos meus atos? Uma gestão empresarial, comercial, e o meu problema é trazer a licitude e a ilicitude. Quando eu estou falando de um ato lícito, eu estou indo nos limites legais. Eu posso estar reduzindo a minha carga tributária de uma forma lícita, válida, eu posso estar evitando uma carga tributária também de maneira lícita, eu posso estar agindo de uma maneira ilícita, tratando de uma evasão fiscal, mascarando uma obrigação tributária. Quando eu estou falando das pessoas físicas, eu trago alguns exemplos, como uma escolha de investimento, que eu levo em consideração ali. Eu estou falando de uma poupança, um fundo de investimento, eu quero fazer um aporte no VGBL ou no PGBL, eu tenho uma diferença de tributação e é um ato de gestão meu. Eu quero escolher uma declaração de imposto de renda simplificada, a completa, é um ato válido, é uma gestão, é um planejamento tributário. Para a pessoa jurídica também, qual é o regime jurídico que eu vou escolher? Eu vou estar no simples, eu vou estar no lucro presumido, para algumas empresas é permitido escolher o regime, eu vou fazer uma reorganização, eu posso utilizar uma pessoa jurídica para realizar determinadas operações? E hoje eu tenho a impressão, se perguntar para qual é a pessoa que está aqui hoje, falar assim, eu posso utilizar uma pessoa jurídica para realizar essa operação? A doutora Ariane iria falar assim, peraí que eu vou ver a jurisprudência do CARF, que ela me diz hoje, né? Como é que eles estão falando isso? Porque o STF, ele fala lá, mas e o CARF? E daqui a pouco não vai ser mais o CARF apenas, vai ser todo o novo contencioso administrativo que vai surgir em face da reforma tributária. Quem vai falar se eu posso utilizar aquela determinada reorganização societária de maneira lícita? Um contencioso que a gente desconhece, que ele vem aqui no PLP 108, de uma certa forma, sendo dito como ele vai funcionar para o IBS, eu não sei como ele funciona para a CBS, e talvez para a COFINS ele continua normal aqui no âmbito do CARF. E é um contencioso de COFINS que talvez possa durar aí uns 30 anos. A gente pode se aposentar e ainda ter COFINS sendo julgado ali no CARF, normalmente, independente da reforma. E por que aquele ato meu ele pode ser válido quando eu estou falando uma organização societária para fins de incidência do IBS, talvez para fins de incidência da COFINS ele pode não ser válido. Então, meu ato é válido ou ele não é válido? Como é que eu tenho mais de um contencioso trazendo uma resposta para uma mesma pergunta? E, além disso, sim, não só um novo contencioso. Quem é o agente que me responde para dizer se é válido aquele meu planejamento? É a administração fiscal? É o judiciário? É o contencioso administrativo ou é a legislação? Esse é um ponto que, independente da reforma tributária, ele é um ponto que a doutrina ela gosta muito de contextualizar. Fala, olha, quem pode dizer se o planejamento é válido ou não? Vai ser a administração, vai ser o legislativo, vai ser a lei? Não sei. Mas eu tenho agora um novo contencioso, tanto no âmbito judicial quanto administrativo, e vai trazer uma complexidade para que eu possa ter um planejamento com segurança jurídica, que é esse grande ponto que a gente fala da segurança jurídica, né? E até o que a Carol falou, a gente não quer que a litigiosidade aumente. Eu acho difícil que ela não venha a aumentar, já que eu vou ter respostas diferentes para uma mesma pergunta e eu vou trazer uma insegurança de um lado, vou trazer para o outro, qual é o meu ato que eu vou poder realizar. Então, acho que o nosso maior ponto de problema é essa parte cinzenta de um planejamento tributário, saber em qual perna eu estou trabalhando com uma licitude, em que perna eu estou trabalhando com uma ilicitude, quando que um grupo econômico ele responde frente a uma obrigação tributária. Quem é o grupo econômico? Imagina eu dizer para um cliente, eu não tenho cliente, eu não advogo, eu dizer para um cliente, para uma empresa, olha, grupo econômico, você talvez vá responder pelo IBS,
porque esse novo contencioso surgido com o comitê gestor lá no PLP 108, ele está com uma jurisprudência nova que sim. Para o CARF, você não é grupo econômico, e talvez para o judiciário eu não sei o que você vai ser. Então, eu sou ou não parte do grupo econômico que pode responder por uma determinada obrigação tributária? Eu não sei. Eu estava até lendo hoje uma notícia que saiu hoje, chegou aqui por e-mail, dizia assim: o CARF ele publica um acórdão afirmando que configura simulação as operações de comercialização de produtos da indústria ao estabelecimento comercial, realizada por empresas do mesmo grupo econômico, apenas para neutralizar a incidência de tributos indiretos. Tributos indiretos são os tributos justamente que estão vindo com a reforma tributária do consumo. Para o CARF, como está configurando uma simulação. Então, empresa, isso aqui é um ato que você não deve fazer. Agora, será que para o comitê gestor ele também vai ser? E qual é o ponto que eu trago de problema e que eu tenho falado em algumas oportunidades? Eu acho que a gente precisa hoje ter um contencioso único, que seja de IBS, de CBS e também dos antigos tributos, PIS e COFINS, que esse contencioso ele vai continuar existindo. Para que eu possa dar segurança de uma empresa que ela vai ter um ato ali de planejamento tributário, de gestão lícito, e que aquele ato ele está em consonância com a jurisprudência para todos os tributos, independente do órgão que ele vem a ser julgado. Porque se eu mudo o órgão que ele vai ser julgado, provavelmente, com toda certeza, eu vou estar trazendo respostas diferentes. E hoje, a maior ponto de defesa de quem acha que eu tenho que ter um contencioso talvez diferente para a IBS, para a CBS e talvez para a COFINS dentro do CARF, é tratar da competência dos entes. Eu tenho um IBS que ele tem uma competência estadual e municipal, e por isso ele não poderia ser julgado pelo CARF. O grande problema é que hoje a Constituição Federal ela não trata de contencioso, ela não trata da divisão do contencioso nem da competência do contencioso. A Constituição Federal, a única coisa que ela fala hoje é de competência tributária, que é a competência que eu tenho para instituir os tributos. A Constituição ela não traz em nenhum ponto competência para julgamento, nem ela fala quem é o órgão competente para julgamento. O CARF, ele é um órgão federal que julga tributos federais simplesmente por uma questão lógica. Não existe hoje nenhuma impossibilidade constitucional nem legislativa para que o CARF possa julgar tributos estaduais e municipais. E na história do CARF, é uma historinha que eu tenho levado sempre com o CARF itinerante, eu sempre dou início contando um pouco dos 100 anos do CARF. E nesses 100 anos do CARF, o CARF ele já teve competência para julgar tributos estaduais e municipais. Foi uma competência que ela acabou não sendo ampla, porque ela dizia respeito aos tributos dos territórios, e hoje eu não tenho território no Brasil, mas se eu vier a ter um território e eu posso vir a ter esses tributos estaduais e municipais dos territórios que vão estar sob a responsabilidade da União, eles vão ser julgados dentro do CARF, então eu teria ali um IPVA, talvez sendo julgado dentro do CARF, sem problema algum que tributo de competência estadual e municipal, já que competência é para instituir, seja julgado por um órgão de competência federal. E a competência para julgamento, ela também não implica em nenhuma competência para dividir a arrecadação. Eu tenho a impressão que o maior desafio hoje dos estados e municípios é com a arrecadação, ninguém quer perder um pouco da arrecadação, e o julgamento ele não está distrito a uma arrecadação. Não é porque eu tenho um julgamento dentro de um órgão federal que eu vou arrecadar para a União. E não é porque eu tenho um julgamento dentro de um órgão estadual que eu tenho uma arrecadação para dentro dos estados. Então, essa arrecadação ela é independente do órgão que ela foi julgada. Então, eu concordo muito com todos os colegas que eles disseram que a reforma já foi aprovada, ela não é mais você ser a favor, você é ser contra, mas eu tenho PLP 68 e 108 que ainda não foram completamente aprovados. Então, eles podem ser postos a modificações, e eu acho que a gente precisa criticar, e precisa criticar trazendo também pontos de fundamento para outra visão. E a minha visão hoje é que a gente tenha um contencioso só para que consiga agregar respostas únicas para um planejamento, para um ato de gestão, trazendo maior segurança jurídica para o nosso cenário brasileiro.
Eu não sei como eu estou com o tempo, eu acabei não contando, mas eu acho que não ultrapassei, né? Aham, E, já tá quase no fim. ah, bom, então, eu acho que a minha conclusão é da gente repensar a questão do contencioso, de que ele não está vindo para roubar competência de Estado, de município, não vem para roubar a arrecadação, que ela também está livre de qualquer julgamento, e eu acho que um órgão só, ele pode dar uma resposta só com maior segurança jurídica para um ato de gestão empresarial. E que fique, então, um pouco das nossas reflexões para que a gente consiga ter melhores ponderações para aprovar o PLP 68 e 108. Tá? Obrigada, gente. Obrigada, professora Ana Cláudia, obrigada pelas ponderações, pelas impressões que são fruto muito da atuação, não só no CARF, mas de todo esse trabalho que a Concarf tem feito de bastante destaque. E, de fato, a lei ela vem, especialmente o PLP 108, vem com uma estrutura inovadora de administração de um contencioso, com conclusões que a gente tem dificuldade de saber que rumo tomarão, e especialmente algumas disposições de processo administrativo que são disposições inovadoras perto de algumas questões que a gente já tem de forma consolidada, então a previsão de revelia, de confissão de dívida, mesmo na esfera administrativa, que são questões que a gente já superou do ponto de vista de judicialização das questões tributárias, então parece um pouco um retrocesso, e esse é o momento, de fato, da gente trazer essas ponderações. Te agradeço pelas ponderações, agradeço mais uma vez toda os palestrantes deste painel. Acho que foi um painel bastante produtivo, foram insights que nos levam à construção do que a gente pretende com relação às manifestações. Acho que esse é o momento da gente trazer todas as nossas impressões, estudos, questionamentos, para que a gente possa, de alguma forma, cumprir um papel que é um papel social, um papel de colaboração no momento em que há diversas alterações. Devolvo a palavra à professora Cíntia, agradecendo em nome das professoras Ana Paula e Daiane, com muito carinho por esse convite, pela mediação desse painel que foi tão relevante, e encerro os trabalhos dessa mesa 8, passando a palavra à professora Cíntia. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada pela moderação, professora Natália Gibi Brasil. E agradeço também imensamente os palestrantes, estimado professor Maurício Tim, amigo de caminhada, a doutora Ana Cláudia Oliveira, a doutora Ariane Guimarães e a doutora Carolina Brasil, a nossa grande representante do Mulheres no Tributário. Todas aqui, todas e todos, né, e todas são realmente transformadores do direito tributário.